Durante uma expedição arqueológica secreta realizada em 2019 nos subterrâneos de um monastério do século IV, em Alexandria, uma descoberta extraordinária abalou as fundações de tudo o que acreditávamos saber sobre os ensinamentos originais de Jesus. Dr. Joe Dispenza, trabalhando em colaboração com teólogos, arqueólogos e neurocientistas, teve acesso a manuscritos que permaneceram ocultos por mais de 1.600 anos. Documentos que revelam técnicas específicas que Jesus utilizava para realizar o que chamamos de milagres. Não se tratava de poderes sobrenaturais exclusivos de uma divindade, mas de metodologias precisas baseadas em princípios neurológicos e quânticos que qualquer ser humano pode aprender e aplicar. A Igreja, por razões que se tornaram claras durante a pesquisa, deliberadamente suprimiu essas informações, mantendo a humanidade ignorante sobre capacidades extraordinárias que são nossa herança natural. Os manuscritos, escritos em aramaico antigo e grego koiné, contêm descrições detalhadas de técnicas que Jesus ensinava secretamente aos seus discípulos mais próximos. Métodos que permitiam influenciar conscientemente a realidade física através da aplicação precisa de estados específicos de consciência. O que torna essa descoberta verdadeiramente revolucionária é que essas técnicas antigas correspondem exatamente aos princípios de neuroplasticidade, coerência quântica e manifestação consciencial, que Dispenza tem pesquisado durante as últimas 2 décadas. Jesus não estava realizando magia ou milagres no sentido sobrenatural, mas aplicando leis científicas que a humanidade esqueceu durante séculos de supressão sistemática do conhecimento. Dr. Dispenza passou 3 anos analisando esses documentos em colaboração com uma equipe internacional de especialistas. Dr. Sarah Ben Abraham, uma linguista especializada em textos religiosos antigos, confirmou a autenticidade dos manuscritos através de análise de carbono 14 e comparação com outros documentos do período. Dr. Marcus Chen, um físico quântico, verificou que as técnicas descritas são totalmente consistentes com princípios científicos modernos sobre como a consciência pode influenciar eventos no nível subatômico. O mais impressionante foi a descoberta de que essas metodologias produzem resultados mensuráveis e reproduzíveis quando aplicadas corretamente. Os manuscritos revelam que Jesus possuía uma compreensão extraordinariamente avançada do que hoje chamamos de neurociência e física quântica. Ele ensinava que cada ser humano possui a capacidade de reprogramar sua neurologia através de técnicas específicas que ele denominava comunhão com o Pai. Estados alterados de consciência, onde a mente individual se conecta com o que ele descrevia como a fonte de toda a criação. Esses estados não eram alcançados através de oração passiva ou súplica, mas através de protocolos precisos que alteravam fundamentalmente o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso. A técnica central que Jesus utilizava está documentada em um texto chamado Os Segredos da Transformação, onde ele explica passo a passo como acessar o que ele chamava de o reino dos céus dentro de vós. Essa expressão, que foi mal interpretada por séculos como uma metáfora espiritual vaga, na verdade, se referia a estados neurológicos específicos, onde o cérebro opera em frequências que permitem influência direta sobre a realidade física. Jesus havia descoberto que quando o cérebro humano entra em estados específicos de coerência, ele se torna capaz de afetar matéria e energia de formas que parecem milagrosas para observadores externos. A metodologia de Jesus operava sobre 3 princípios fundamentais que ele ensinava como os 3 pilares da manifestação divina. O primeiro pilar era o que ele chamava de purificação da mente, técnicas específicas para dissolver padrões neurológicos associados a medo, dúvida e limitação. Jesus compreendeu que a maioria das pessoas carrega programações mentais que impedem o acesso a estados superiores de consciência.
e ele desenvolveu protocolos precisos para neutralizar essas interferências. O processo de purificação mental descrito nos manuscritos é surpreendentemente similar às técnicas modernas de neuroplasticidade dirigida. Jesus ensinava seus discípulos a identificar padrões específicos de pensamento e emoção que criavam véus sobre a percepção divina. E depois utilizava técnicas respiratórias, visualizações e estados emocionais elevados para literalmente dissolver as conexões neurais responsáveis por essas limitações. Era uma forma avançada de terapia cognitiva que trabalhava diretamente com a estrutura física do cérebro. O segundo pilar era alinhamento com a fonte. O estabelecimento de uma conexão consciente com o que Jesus descrevia como o campo de inteligência universal que permeia toda a criação. Nos manuscritos, ele explica que este campo não é uma entidade separada ou externa, mas a própria consciência fundamental da qual todas as consciências individuais emergem. Quando uma pessoa aprende a alinhar sua awareness pessoal com essa consciência universal, ela ganha acesso aos recursos ilimitados de criatividade e poder manifestador. As técnicas de alinhamento descritas por Jesus envolvem estados específicos de meditação que são neurologicamente idênticos ao que Dispenza chama de coerência cardíaca expandida. Durante esses estados, o coração, cérebro e sistema nervoso entram em sincronização harmônica, criando campos eletromagnéticos coerentes que se estendem muito além do corpo físico. Jesus compreendia que esses campos coerentes funcionam como antenas que podem transmitir e receber informação diretamente do campo quântico universal. O terceiro pilar era comando criativo. O uso de intenção direcionada e fala sagrada para instruir a realidade física a se reorganizar de acordo com a vontade divina manifestada através do indivíduo alinhado. Jesus ensinava que quando uma pessoa estabelece conexão com a fonte universal e purifica sua mente de interferências, suas palavras e intenções se tornam literalmente criativas, capazes de alterar instantaneamente estruturas materiais. Os manuscritos contêm exemplos específicos de como Jesus aplicava esses princípios. Para curar doenças, ele primeiro entrava em estado de alinhamento com a fonte, depois direcionava sua percepção para ver a pessoa já curada na realidade quântica. E finalmente pronunciava comandos específicos que instruíam as células doentes a retornarem ao seu padrão original de saúde perfeita. Não era fé cega ou esperança, mas aplicação técnica de leis que governam como a consciência interage com a matéria. Para multiplicar alimentos, Jesus utilizava uma técnica que ele chamava de percepção da abundância infinita. Ele explicava que no nível quântico não existe escassez, apenas diferentes padrões de organização da energia. Quando alguém percebe verdadeiramente essa realidade fundamental e comanda a energia a se organizar em formas materiais específicas, manifestação física de recursos é uma consequência natural. Os 5 pães e 2 peixes não foram multiplicados magicamente, mas Jesus reorganizou a energia quântica disponível para materializar alimento adicional. Dr. Dispenza ficou particularmente fascinado com as descrições detalhadas que Jesus fazia sobre o funcionamento do cérebro humano. Sem ter acesso a equipamentos modernos de neuroimagem, Jesus havia mapeado com precisão extraordinária como diferentes regiões cerebrais contribuem para estados de consciência específicos. Ele identificara o que hoje chamamos de glândula pineal como o olho do espírito, uma estrutura que, quando ativada corretamente, permite percepção direta de realidades além do mundo físico comum. Jesus também compreendeu o papel crucial do que ele chamava de águas sagradas do templo, referindo-se ao fluido cerebroespinal que envolve e nutre o cérebro. Ele ensinou técnicas específicas de respiração e movimento que alteram a composição química desse fluido, criando condições internas ideais
para estados expandidos de consciência. Essas técnicas são neurologicamente idênticas às práticas avançadas de respiração holotrópica que produzem alterações mensuráveis na neuroquímica cerebral. Uma das revelações mais chocantes dos manuscritos é que Jesus explicita e repetidamente enfatizou que suas capacidades não eram únicas ou exclusivas. Ele insistiu que todos os seres humanos possuem exatamente o mesmo potencial e que a única diferença é o nível de ativação e desenvolvimento dessas capacidades latentes. Ele afirmou categoricamente: "Estas coisas que eu faço, vós também fareis, e maiores ainda", explicando em detalhes técnicos exatamente como seus seguidores poderiam desenvolver as mesmas habilidades. A supressão sistemática desses ensinamentos pela Igreja institucional começou no século IV, quando o imperador Constantino consolidou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Os manuscritos revelam que líderes eclesiásticos deliberadamente removeram essas técnicas práticas dos ensinamentos oficiais, substituindo-as por dogmas que tornavam as pessoas dependentes de autoridade religiosa externa. Em vez de ensinar os métodos que Jesus havia dado para que cada pessoa desenvolvesse conexão direta com o divino, a Igreja criou um sistema de intermediação que mantinha poder e controle centralizado. Um documento particularmente revelador é uma carta do bispo Eusébio de Cesareia para outros líderes da Igreja, onde ele explicita a decisão de preservar os mistérios sagrados apenas para os iniciados escolhidos, para que o poder de Cristo não seja diminuído pela prática comum. Essa carta confirma que a supressão do conhecimento foi deliberada e calculada, baseada em considerações políticas e de controle social, não em proteção espiritual genuína. As consequências dessa supressão foram catastróficas para o desenvolvimento humano. Durante mais de 1500 anos, a humanidade permaneceu ignorante sobre capacidades que são nossa herança natural. Gerações de pessoas viveram em limitação, sofrimento e impotência desnecessários, acreditando que milagres eram prerrogativa exclusiva de figuras divinas, quando, na verdade, esses milagres representam o funcionamento normal de consciências humanas adequadamente desenvolvidas. Dr. Dispenza descobriu que quando as técnicas descritas nos manuscritos são aplicadas utilizando compreensão científica moderna, elas produzem resultados que são consistentes com os relatos dos evangelhos. Pessoas que aprendem e praticam esses métodos experimentam curas espontâneas, manifestações materiais extraordinárias e desenvolvimento de capacidades que transcendem limitações consideradas normais pela sociedade contemporânea. A primeira técnica fundamental é o que Jesus chamava de respiração da vida eterna. Esta é uma forma específica de respiração consciente que altera dramaticamente a química cerebral, produzindo estados neurológicos onde percepção expandida e influência quântica se tornam possíveis. A técnica envolve sequências precisas de inspiração, retenção e expiração que são calculadas para maximizar a oxigenação do córtex pré-frontal, enquanto simultaneamente estimulam a glândula pineal. Durante estados induzidos por essa respiração sagrada, Jesus ensinava que os discípulos deveriam praticar o que ele chamava de visão da perfeição divina. Esta técnica envolve perceber qualquer situação ou pessoa não como ela aparece no nível físico comum, mas como ela existe na realidade quântica, onde todas as possibilidades perfeitas estão disponíveis simultaneamente. Quando alguém sustenta essa percepção expandida com intenção focada e coração aberto, a realidade física gradualmente se reorganiza para corresponder à visão perfeita. A segunda técnica é o comando da palavra sagrada. Jesus compreendia que palavras não são símbolos arbitrários, mas vibrações específicas que interagem diretamente com a estrutura quântica da realidade.
Ele ensinou fórmulas verbais específicas que, quando pronunciadas em estados de alinhamento com a fonte, funcionam como instruções diretas para o campo universal reorganizar energia e matéria de acordo com a intenção expressa. Essas palavras sagradas não eram em idiomas humanos comuns, mas em uma linguagem que Jesus descrevia como a língua dos anjos. Combinações específicas de sons que ressoam harmonicamente com as frequências fundamentais da criação. Cada som corresponde a aspectos específicos da realidade: saúde, abundância, relacionamentos harmoniosos, sabedoria, proteção divina. Quando essas frequências são pronunciadas corretamente por alguém em estado de coerência neural, elas literalmente reprogramam o campo quântico local. A terceira técnica fundamental é o toque da transmutação. Jesus possuía a capacidade de transmitir estados elevados de consciência através do contato físico, e os manuscritos revelam que esta habilidade pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que domine os princípios básicos. O toque transmutador funciona através da transferência de campos eletromagnéticos coerentes entre indivíduos, literalmente reorganizando a neurologia da pessoa tocada, para corresponder aos padrões neurais elevados do praticante. A aplicação prática do toque transmutador requer primeiro o estabelecimento de coerência cardíaca expandida, seguido pela projeção consciente de intenção curativa através das mãos. Durante esse processo, campos bioeletromagnéticos específicos são transmitidos que podem dissolver padrões energéticos associados à doença, trauma ou limitação. A pessoa que recebe o toque experimenta instantaneamente alterações na sua neuroquímica que facilitam cura e transformação. Dr. Dispenza documentou casos onde pessoas que aprenderam essas técnicas antigas reproduziram exatamente os tipos de fenômenos descritos nos evangelhos. Uma enfermeira de Belo Horizonte, que dominou a respiração da vida eterna e o comando da palavra sagrada, conseguiu facilitar curas espontâneas em pacientes com condições que os médicos consideravam irreversíveis. Um engenheiro de Porto Alegre, que aplicou a técnica de visão da perfeição divina, manifestou soluções para problemas técnicos complexos que surgiram espontaneamente durante estados expandidos de consciência. O que torna esses resultados particularmente convincentes é que eles podem ser reproduzidos consistentemente quando os protocolos corretos são seguidos. Não se trata de fé cega ou crença religiosa, mas de aplicação técnica de princípios que funcionam independentemente das convicções pessoais do praticante. As técnicas de Jesus são baseadas em leis naturais que operam com a mesma confiabilidade que gravidade ou eletromagnetismo. Uma descoberta particularmente fascinante é que Jesus compreendia e utilizava princípios que a ciência moderna identifica como entrelaçamento quântico e não localidade. Ele ensinou técnicas para estabelecer conexões instantâneas com pessoas e situações distantes, permitindo influência curativa e transformadora através de qualquer distância física. Essas técnicas de cura à distância estão descritas detalhadamente nos manuscritos, com instruções específicas sobre como estabelecer conexão quântica e transmitir intenção curativa através do espaço. Os manuscritos também revelam que Jesus utilizava o que hoje chamamos de retrocausalidade, a capacidade de influenciar eventos passados através de intervenção consciente no presente. Ele explicou que no nível quântico, tempo é não linear e que consciências adequadamente desenvolvidas podem acessar e modificar eventos em qualquer ponto da linha temporal. Essa capacidade permitia a Jesus perdoar pecados de forma literal. Ele realmente dissolvia as consequências energéticas de ações passadas, liberando pessoas dos padrões de causa e efeito que as mantinham presas. Talvez a revelação mais revolucionária seja que Jesus ensinou especificamente que o que ele chamava de reino dos céus não é um local futuro ou separado,
mas um estado de consciência que pode ser acessado aqui e agora por qualquer pessoa que domine as técnicas corretas. Ele descreveu esse estado como uma percepção expandida, onde todas as limitações da realidade física comum se dissolvem, revelando um universo de possibilidades infinitas, onde qualquer coisa pode ser manifestada através de intenção alinhada. Dr. Dispenza verificou através de neuroimagem avançada que pessoas que dominam essas técnicas antigas demonstram padrões de atividade cerebral que são idênticos aos observados durante experiências místicas profundas, relatadas por santos e místicos ao longo da história. Mais importante, ele confirmou que esses estados neurológicos podem ser induzidos consistentemente através da aplicação correta dos métodos descritos nos manuscritos. A Igreja moderna, quando confrontada com essas descobertas, inicialmente tentou negar a autenticidade dos manuscritos. No entanto, evidências arqueológicas, linguísticas e históricas são tão conclusivas que essa posição se tornou insustentável. Alguns líderes progressistas, dentro de diferentes denominações cristãs, começaram discretamente a incorporar elementos dessas técnicas antigas em suas práticas, reconhecendo que elas representam a essência autêntica dos ensinamentos originais de Jesus. A resistência institucional a essas revelações é compreensível quando consideramos as implicações. Se as técnicas de Jesus são acessíveis a qualquer pessoa disposta a aprendê-las, então a necessidade de intermediação religiosa institucional se torna questionável. Pessoas que desenvolvem conexão direta com a fonte divina através dessas práticas não dependem de autoridade externa para validação espiritual ou orientação moral. Mais profundamente, essas descobertas sugerem que muitos dos problemas que a humanidade enfrenta, doença, pobreza, conflito, sofrimento, são solucionáveis através da aplicação ampla dessas técnicas antigas. Se centenas de milhões de pessoas dominassem os métodos que Jesus ensinava, isso poderia fundamentalmente transformar a civilização humana, criando uma sociedade baseada em abundância, harmonia e desenvolvimento consciente em vez de escassez, competição e limitação. Dr. Dispenza está atualmente trabalhando com uma rede internacional de pesquisadores para desenvolver currícula modernos que tornem essas técnicas antigas acessíveis para aplicação contemporânea. O objetivo é criar programas de treinamento que preservem a integridade espiritual dos métodos originais, enquanto os integram com compreensão científica atual sobre neuroplasticidade, física quântica e desenvolvimento humano. Os programas piloto que já foram implementados produziram resultados extraordinários. Participantes que completam treinamento intensivo nas técnicas de Jesus relatam transformações que vão muito além de melhoria espiritual. Curas físicas dramáticas, manifestação de abundância material, desenvolvimento de capacidades intuitivas e criativas e uma sensação profunda de propósito e conexão com a fonte da vida. Uma enfermeira de São Paulo que participou do programa piloto desenvolveu a capacidade de facilitar curas espontâneas em pacientes através da aplicação do toque transmutador. Um empresário de Rio de Janeiro que dominou a visão da perfeição divina manifestou soluções inovadoras para sua empresa que resultaram em crescimento de 400% em 6 meses. Uma professora de Recife, que aprendeu as técnicas de comando da palavra sagrada, conseguiu transformar uma escola em área violenta em um ambiente de harmonia e excelência acadêmica. O que torna esses resultados particularmente significativos é que eles representam apenas o início do que é possível quando as técnicas autênticas de Jesus são aplicadas sistematicamente. À medida que mais pessoas dominam esses métodos, efeitos de ressonância começam a se manifestar, criando campos de consciência elevada que facilitam transformação para comunidades inteiras. A visão de longo prazo de Dr. Dispenza é estabelecer centros de treinamento ao redor do mundo,
onde pessoas possam aprender essas técnicas antigas em ambientes que suportam desenvolvimento espiritual autêntico. Esses centros funcionariam como laboratórios modernos para pesquisa consciencial, combinando sabedoria milenar com tecnologia científica avançada para acelerar a evolução humana. As implicações dessas descobertas se estendem muito além de desenvolvimento pessoal ou mesmo transformação social. Elas sugerem que a humanidade está à beira de recuperar capacidades que são nossa herança natural. Capacidades que foram sistematicamente suprimidas durante séculos para manter estruturas de poder e controle. À medida que esse conhecimento se torna amplamente disponível, estamos testemunhando o início de uma nova era na evolução da consciência humana. Jesus não era uma exceção divina, mas um exemplo do que cada ser humano pode se tornar quando desenvolve plenamente as capacidades latentes da consciência. As técnicas que ele utilizava não são mistérios sobrenaturais, mas tecnologias conscienciais precisas que podem ser aprendidas e aplicadas por qualquer pessoa disposta a dedicar tempo e esforço necessários para dominar esses métodos extraordinários. A revelação dos manuscritos de Alexandria representa mais que descoberta arqueológica. É o retorno de conhecimento que pode libertar a humanidade de limitações artificiais e restaurar nossa conexão com as forças criativas infinitas do universo. À medida que mais pessoas redescobrem e aplicam os ensinamentos autênticos de Jesus, estamos participando da manifestação do que ele próprio profetizou. Uma época quando toda a humanidade despertará para seu potencial divino e criará o reino dos céus na terra através da aplicação consciente de amor, sabedoria e poder criativo ilimitado. Se você sente ressonância com essas possibilidades, se algo em seu interior reconhece a verdade dessas revelações, então você pode estar pronto para explorar os aspectos desse conhecimento antigo que estão sendo cuidadosamente disponibilizados para aqueles que estão preparados para utilizá-los com sabedoria e compaixão. Lembre-se de que você não está apenas aprendendo técnicas espirituais, mas reconectando-se com sua herança divina natural e participando da restauração de capacidades que são o direito de nascença de todo ser humano.